Boa noite, amada igreja. Meu nome é João Câmara. Oi, João. Vocês não respondem, né? Obrigado. Família, não é isso? É um mês muito especial, porque família é algo muito especial para Deus. E mesmo no mundo tão desilusões, tantas coisas que acontecem neste mundo, nós estamos aqui reunidos para refletirmos um pouco sobre família. E eu quero que a igreja abra no livro de Efésios, nessa epístola, nessa carta, no capítulo 2 do livro de Efésios, no capítulo 2, e vocês vão acompanhar a leitura. Efésios capítulo 2: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do príncipe que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentios na carne, e chamados incircuncisos pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo ele evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez queremos pedir tua bênção sobre nossas vidas, que o Espírito Santo, Senhor, controle nossas vidas, o que devemos entender, tua palavra, os nossos corações estejam sendo moldados, Senhor, trabalhados, as nossas mentes, Senhor,
Tua palavra, ela trabalhe em cada vida aqui presente, e que possamos neste momento glorificar o Teu nome, exaltar a Tua glória, mostrar, Senhor, o que o Senhor está fazendo através de Cristo Jesus, a Tua família, Senhor, a família de Deus. Até o Senhor escreveu na Tua palavra a Tua família. Então, que possamos entender, Senhor, a dimensão de tudo que o Senhor tem para nós nesta noite, no nome de Jesus, amém. Se vocês prestaram atenção ao texto, vocês viram algumas palavras como vivificou, delitos, pecados, curso deste mundo, desobediência, desejo da carne, ira, misericórdia, amor, mortos, ressuscitou, regiões celestiais, graça, salvação, fé, obras, esperança, o sangue de Cristo, paz, separação, inimizade, cruz, reconciliar, evangelizou a paz, estrangeiros, forasteiros, concidadãos. E a última frase que a gente viu foi família de Deus. Interessante que nós estamos num mundo tão desordenado que a gente muitas vezes não sente o que é uma perda, não é isso? A gente não imagina, ou só imaginamos na verdade como estão as famílias daquela boate Kiss. Quando aquele momento, uma irresponsabilidade, aquela boate pegou fogo e tantas vidas foram colhidas e não voltam mais. É muito difícil para quem perde absorver a ideia de perda. É muito difícil para quem perde absorver a ideia de que não tem volta, de que não tem mais saída. E quando acontece algo desta natureza, que afeta o nosso íntimo, o nosso ser, mesmo que nós cheguemos e abracemos e tragamos o nosso consolo, só o tempo mesmo vai cicatrizando feridas de dimensões tão grandes, não é isso? A gente não imagina quando as Torres Gêmeas, lembra aquele atentado tão trágico que atingiu tantas vidas? Se você for analisar do ponto de família, atingiu tantas famílias, não é isso? Tantas vidas foram colhidas, mais de 3.000. Não tem sentido, as pessoas que perdem ficam sem entender que mundo é esse, como eu vou reagir, como essas pessoas estão hoje relembrando filhos, sua esposa, o seu marido, sua família que antes estava toda estruturada, toda organizada, toda bem direcionada, de uma hora para outra, tudo acabou, tudo foi transformado, tudo saiu do contexto de um sorriso para lágrimas. Você não consegue entender, porque a gente ainda não vive, mas quem vive sabe o que é uma perda, o que é uma dor. Imagina os pilotos, né? Os pilotos, quando acontecem acidentes tão trágicos, que aquela vida é ceifada. Meu filho tinha uma vida pela frente, não é? Isso é o que a gente sempre sonha para os nossos filhos. A gente sempre visualiza para nossos filhos o melhor. Eu quero que meu filho seja, minha filha seja. Eu planto, eu vou plantar aqui, eu vou juntar. Eu quero trabalhar, eu quero ser o melhor, porque eu quero que o meu filho, minha filha, conquiste, seja melhor do que eu. Como agradecer muito obrigado, meu irmão, muitíssimo obrigado. E para ser sincero, eu estava já pedindo, ia pedir para minha irmã ali, que eu amo demais, minha irmã Jaqueline, que tem uma família, não é, minha irmã, que ora para o seu esposo,
Minha irmã Leila, eu vi minha irmã Leila com seu filhinho, seu esposo, filhinho de braço, né? A gente ama tanto, né? Acorda, qualquer coisinha, qualquer choro, qualquer coisa, a gente parece que antes de chorar a mãe já sente, o pai sente depois. Então, a família em si, ela tem um contexto tão bonito, não é isso? De relacionamento tão bonito, criado e formulado por Deus, uma visão de criação, uma visão de procriação, uma visão contextualizada em um mundo que Deus queria que ele fosse perfeito, no mundo que Deus ele desejou. Quando ele criou a primeira família, ele disse: foi muito bom. Ele não disse que foi bom, passou a tarde e manhã, Deus achou bom, mas quando foi a criação da gente, Deus ele teve uma expectativa muito maior, de muito bom. Você para Deus é diferente de uma criação física, simplesmente no sentido material de um animal, de uma casa, de uma floresta. Você para Deus tem uma essência, uma natureza que Deus olha como uma criação que foi acima de qualquer outra. Mas nós vamos ver que lá em Gênesis, podemos abrir lá em Gênesis 3:7. Em Gênesis 3:7 nós vamos ver exatamente toda a história. A partir do capítulo 3, você vai ver a história de Adão e Eva. Já ouviram falar, não vou ler aqui para vocês. Mas Adão e Eva foi o primeiro casal. Deus criou fez toda a criação. Depois Adão colocou o nome nos animais. E foi o que aconteceu na costela de Adão. Após um profundo sono, Deus criou Eva. E Adão olhou e disse: carne da minha carne. Então ele viu que ele não estava mais só. Mas o que aconteceu foi que o diabo, através da serpente, ele incorporou e chegou para aquela jovem, que com certeza era uma jovem extremamente bonita, uma jovem linda. Adão admirava aquela criação e a enganou, e ela comeu de um fruto que transformou a nossa história, transformou as nossas vidas. Adão, onde você estava? Podia até eu perguntar. O nosso cuidado em relação a decisões de nossas esposas, a nossa responsabilidade. E Adão, no lugar de reagir de uma forma divina, ao ver que sua mulher tinha caído, foi o que ele fez? Ele comeu também. Aí Deus apareceu e simplesmente disse: onde vocês estão? E Deus foi logo falar com quem? Com o homem. Por isso que nós homens temos que estar atentos à nossa responsabilidade familiar, a nossa responsabilidade em relação à nossa esposa. Por mais que sua esposa trabalhe fora, você é o cabeça da família. Deus vai requerer de você, Deus vai requerer de você uma atitude de marido, de cuidado. E ele disse: Adão, aonde você está? Foi o que aconteceu. E ele disse: Senhor, nós vimos que estávamos nus. Quem abriu? Não, foi a mulher que tu me deste. No lugar de ele assumir a responsabilidade, ele acusou sua mulher. E a mulher acusou a serpente. E essa atitude, essa maldição, toda a morte, toda a nossa desobediência, toda a nossa maneira de agir, de reagir uns com os outros, quando a gente trata mal, quando a gente não ama, quando a gente busca a falta de misericórdia, a nossa desobediência, os nossos pecados, os nossos delitos, desde criancinha é meu. A criança aprende a ser egoísta por uma natureza perversa. Não, acho que quem ensina, qual pai que ensina o seu filho a ser egoísta?
Qual pai que ensina seu filho a ter uma atitude errada? Não faça e ele faz, não pegue e ele pega, isso é errado e ele procura esse caminho. Não, meu filho, não é esse o caminho, mas ele escolhe a atitude humana em desobediência a Deus. Ela foi transformada, ela foi modificada, e isso faz com que o nosso relacionamento com Deus fosse ali em Adão e Eva interrompido. Não só o relacionamento, mas nós também temos dificuldades de nos relacionar. A desobediência trouxe a morte. Nós morremos agora fisicamente, além da consequência da morte espiritual, que as pessoas lá fora, talvez aqui, alguns não entendam. Morte espiritual, separação de Deus. A atitude de Eva, o erro, a falta de responsabilidade de Adão, trouxe tudo isso para nós. E foi essa família, a nossa mãe. Mãe é um amor tão diferente, não é isso? Amor de mãe, Dia das Mães, é algo tão especial. A mãe, o ventre, aquela vida lá dentro, ela toca na sua barriga, no ventre, o menino empurrando ali, é algo tão divino. Família nesse sentido, família divina, na visão divina de ampliar, de sermos mais, de crescermos. Mas tudo foi de água abaixo por causa de nossas desobediências. E muitas famílias são desfeitas por causa dos nossos erros. Muitas famílias são desfeitas, são interrompidas por causa do nosso egoísmo, lá que veio da desobediência de Adão e Eva. Muitas famílias são desfeitas por causa da nossa maneira de ser, de agir, de maridos grosseiros, de maridos incompreensíveis, muitas vezes como eu. Muitas vezes eu ajo assim. Não foi essa família que Deus sonhou. Essa família que vai contra a palavra, contra o nosso Deus, é uma família que nós desenvolvemos. Por isso que a palavra de Deus existe, para nos corrigir, para nos instruir em justiça, no que é verdadeiro, no que é justo, no que é honesto, no que é digno. Mas vamos falar de uma outra família, não é família? Vocês podem abrir lá em Gênesis 12, se vocês quiserem só ver o contexto aí, vocês vão ver em Gênesis 12, versículo 2 e 3, a história de Abraão e de Sara. A Sara era uma mãe velhinha, já tinha uma certa idade. Abraão também já era avançado em idade, quando Deus chegou para eles e disse: Abraão, você vai ter um filho. Aí Abraão riu de Deus. Ele não riu de homens, ele riu de Deus. E Sara também. Mas como pode? O senhor parece que não entende. Como é que pode um homem com 100 anos aí, próximo, minha esposa velhinha, como é que pode a gente agora ter um filho? Deus prometeu o filho da promessa, né? Tem até aí mães no mundão aí afora que não pode ter filho, aí faz um tratamento, busca ao Senhor e consegue, aí coloca o nome Isaac. É porque esse filho foi da promessa, eu não podia ter filho, posso ter agora? Não. Você se tratou, Deus realmente lhe curou porque você orou, porque você tem o Espírito Santo de Deus, e se Deus pode lhe ouvir com sim, com não, mais tarde. Mas Abraão com a Sara, o nome de Abraão antes era Abrão. Essa partícula A de Abraão agora significa muitos, porque tinha uma promessa que eles vão ter um filho e você será pai de uma grande nação, uma nação. Foi uma promessa que Deus fez a Abraão. Mas o nosso pecado, os nossos erros, as nossas atitudes, hoje parece que a gente sempre quer de alguma forma ajudar ao Senhor. Aí sabe o que foi que Sara fez?
tem até uma frase, né? Arrumou para Abraão H, um H, né? Um extra. Eu já sou velhinha, aí, como tem uma promessa, eu vou ajudar a Deus aqui. Vou arrumar uma jovem, e H teve um filho. Aí esse filho se chamou Ismael, se tornou uma nação, depois teve Isaac, outra nação, e está lá a confusão. Está lá, árabes e israelenses, até hoje brigando. Por quê? Por causa de um H. Porque ele confiou em Deus. Porque achava que Deus não podia colocar. Porque achava que Deus não podia fazer com que Sara pudesse ter um filho na velhice. Para a gente é impossível. Mas não estamos tratando de gente como nós, estamos tratando de Deus. Mas Abraão, Deus cumpriu sua promessa na vida de Abraão. Eles tiveram um filho que se chamou Isaac. E Isaac casou com Rebeca. Gênesis 26, 8 e 9. Rebeca tinha uma característica. Rebeca era estéril. Aí é que complica. Parece que Deus, ele gosta de fazer as coisas quando o negócio está difícil, não é isso? Porque Sara era velhinha e Rebeca era estéril. O negócio não é fácil, não. Deus mostrando que Ele tem algo perfeito e que não precisa de nossa ajuda para realizar os seus planos. Então Rebeca era estéril. Mas foi o que aconteceu. Ela ficou grávida. Deus abriu o seu ventre e teve dois, Esaú e Jacó. Já Esaú, ele era ligado a Jacó habitava em tendas, certo? E o Esaú, ele criava ovelhas, gostava muito do campo. Mas foi o que aconteceu. Esaú chegou um momento da sua vida com uma fome. Aí olha bem, ele vendeu a sua primogenitura a Jacó. Fez uma sopinha. Estou morrendo, então tu me dá a tua primogenitura e eu te dou. O que é que me importa hoje se eu estou para morrer uma primogenitura? Aí ele vendeu. E para piorar, juntamente com Rebeca, quando Isaac estava na sua velhice, sabe o que ele fez? Ele ainda roubou a bênção de Esaú. A mãe, Rebeca, foi lá, colocou pelo em cima de Jacó e chegou, levou até o pai Isaac. O pai abençoou com todas as bênçãos, não podia mais voltar atrás. Quando chegou Esaú, todo saltitando: aí papai, o guisado aqui, vim aqui receber minha bênção. Que bênção? Eu já te abençoei. Eu disse: não foi a mim não. Sim, eu já te abençoei. E não tem outra não tem nenhum pequenininho aí, nenhuma gotinha aí de bênção. Não. Aí o Esaú ficou com ódio do seu irmão Jacó. E ele fugiu. O Jacó fugiu e foi conhecer quem? Raquel. Nessa viagem dele de fuga, ele conheceu Raquel, que também era estéril. Chegando lá, trabalhou 7 anos. Para casar com Raquel. Porém, ele foi enganado. No primeiro período, ele casou com Leia. Tinha uma serva chamada Zilpa. Ou era Zilpa. E mais 7 anos por Raquel. Depois desse período ele fugiu. Mas o que foi que saiu da linhagem de Jacó e Raquel? As 10 tribos de Israel. As 10 tribos, das quais inclui Judá, que Jesus Cristo é da descendência
o leão da tribo de Judá. Então, ele teve os seus filhos, só que um desses filhos foi vendido para o Egito, e lá esse jovem se tornou um grande homem. Ele organizou aquela nação que estava passando por dificuldades, por luto, por uma fome tremenda. Mas José morreu e começou o que se chama na história de Israel do cativeiro. Quando veio os reis que não conheciam, ele ficou no cativeiro. Jacó que foi mudado o nome para Israel. O nome de Jacó foi mudado para Israel. Então Israel ficou no cativeiro. E essas famílias, dessas famílias, de Abraão, de Isaac, de Jacó, criou-se uma frase na palavra de Deus tremenda: eu sou o Deus. Deus dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu prometi. Eu sou o Deus de Isaac, eu cumpri a minha promessa. E eu sou o Deus de Israel. E de Israel, da tribo de Judá, tem uma família extremamente especial: Maria e José. Uma família humilde, simples. Mas Maria não era estéril, era só virgem, jovem. Aquela jovem, o anjo do Senhor apareceu a Maria e disse: Maria, você vai ter um filho. O nome desse filho, que vai ser concebido pelo Espírito Santo, será chamado Emanuel. Lá em Mateus capítulo 1 você vai ver a genealogia, e depois disso vai ver lá o nascimento de Jesus, vai ter lá dizendo Emanuel, que significa Deus conosco. Então Maria, aquela jovem, como recebeu o anjo, ela grávida do Espírito Santo, ela chegou para seu esposo na sua inocência: José, eu tenho algo maravilhoso para te dizer. Eu estou grávida do Espírito Santo. Imagine se fosse hoje uma jovem chegasse para o seu namorado e dissesse: olha, eu estou grávida do Espírito Santo. Aí todo mundo começava a rir, não é? Não sei se foi do Espírito, mas de algum santo. Não é isso? Então José reagiu assim como aqueles que estão rindo aqui. José reagiu da mesma forma como é Maria. O Espírito Santo, sim, um anjo apareceu e disse que eu ia engravidar, ficar grávida do Espírito Santo. José amava tanto. Sabe o que ele fez? Ele deixou Maria secretamente. Você sabe por que ele deixou Maria secretamente? Porque ele queria assumir a culpa. Ele queria assumir. Maria podia dizer: esse filho é de José, mas ele me deixou, ele me abandonou. Esse cabra, mas se fosse aqui no Ceará era macho, esse cabra era um cabra safado. Ele não assumiu as responsabilidades. Ele foi lá, mexeu e fugiu. Então José fugiu secretamente, igreja, por isso, porque ele assumiu, ele queria assumir a culpa e preservar Maria, porque ele a amava. Mas Deus foi até aquele jovem e disse: José, fique calmo, fica tranquilo. Sabe por quê? Não temas em receber Maria. Sabe por quê? Porque o que ela está gerado é do Espírito Santo. E diz a palavra de Deus em Mateus que José não a conheceu até que ela concebeu o seu filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, Abraão e Sara, eles marcaram a história. O Isaac, com sua esposa, ele marcou também a história. Da mesma forma José, da mesma forma Israel, da mesma forma Davi, da mesma forma Salomão, e da mesma forma tantos homens e mulheres de Deus
marcaram a história, mas o nascimento de Jesus não marcou a história, foi muito além disso. Ele dividiu a história, ele colocou um marco, ele colocou um ponto de partida para uma nova visão de Deus. Jesus Cristo, quando nasceu, ele não nasceu como um simples homem, mas ele nasceu também como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nasceu como o teu Salvador. Ele nasceu para morrer por ti. Ele nasceu para dar vida por nós, para fazer através de Jesus Cristo o que foi lido em Efésios, uma família de Deus. Você já tem certeza que faz parte dessa família? Da família de Deus? Porque Deus, através de Jesus Cristo, está exatamente reescrevendo também, ou está escrevendo em cada vida aqui a história de sua própria família. Por isso que Ele nos vivificou. Você não entende, como os que morreram sem Cristo, o que é estar longe de Deus para todo sempre. Mas você pode entender hoje o que significa ser uma pessoa vivificada. Porque a palavra de Deus diz: vos vivificou, estando vós mortos. Eu era morto, eu não conseguia visualizar Deus. Em 1980, quando eu tive esse encontro com o Senhor Jesus, Ele transformou minha vida totalmente. Aquilo que eu gostava de fazer, eu vi que não tinha aprovação de Deus, e eu comecei a mudar, a transformar a minha mente. Porque agora eu fazia parte de uma nova família. Você, eu, fazemos parte de uma família divina. E Cristo nos vivificou quando nós estávamos mortos. Por isso que ele diz no versículo 8 de Efésios 2: pela graça sois salvos. É porque é um favor que você não merece. Você estava morto, ele vivificou, ele ressuscitou. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Quando uma pessoa crê, quando uma pessoa entende o plano de Deus, que Cristo veio para morrer, que Cristo veio de um casal tão simples, fora de uma contextualização que Israel queria. Israel queria era um rei montado num cavalo, num exército, com milhares de soldados, restaurando a Israel. Mas Jesus não. O nosso rei, ele veio dentro de um contexto milagroso. Veio lá de Abraão, de um homem já em idade avançada. Veio de Raquel, veio de Rebeca, mulheres estéreis. Veio de Maria, uma virgem concebida pelo Espírito Santo. Esse presente de Deus, que se chama graça, é um presente de Deus, foi para você. Foi para que você pudesse se relacionar dentro de uma família diferente. Por isso que eu chamo vocês de quê? De irmãos. Nós não somos parentes, não. Nós somos da família de Deus. Nós somos transformados em Cristo Jesus. Nós que temos ainda uma natureza pecaminosa, por isso que nós ainda sofremos, nós temos dificuldades. Mas o mundo não tem esperança. Você pode ter lutas, você pode ter dificuldades, mas triste é viver sem esperança. E Cristo é a nossa esperança, a esperança da glória.
Ele veio para transformar de forma total, de pessoas mortas, ressuscitadas em Cristo Jesus, para viverem para a glória de Deus. Deus não lhe criou, meu querido, nem minha querida, Deus não lhe criou para você viver de uma forma limitada, de uma forma humana, do que você acha, o que você pensa. Leia a palavra de Deus, porque o que Deus quer para cada um de nós está além desta vida. Aquilo que o olho não viu, não subiu ao coração do homem, e que o homem jamais contemplou, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Os que o amam como Ele te amou em Cristo Jesus na cruz. Ele deu a vida por ti, é necessário que você dê a sua vida por Ele. Ele renunciou por ti, é necessário que você renuncie por Ele. Ele fez tudo por ti, faça tudo por Ele. Ele sofreu, Ele levou uma cruz por ti. Ainda existe uma cruz para você carregar. Não se engane. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso esse mundo que conduz à perdição, que conduz à morte. E este mundo, e muitos são os que entram, mas estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos, meus queridos. Jesus Cristo deve e é a razão de sua vida, você crendo ou não. Jesus Cristo vai te mostrar que Ele é a única esperança, e Ele é tudo, crendo você ou não. Por isso que no texto de Efésios, que fala da família de Deus, de pessoas transformadas, pessoas vivificadas, quando ele diz no versículo 11 de Efésios capítulo 2: portanto, lembrai-vos, vocês tragam à memória, reflitam, de que vós no outro tempo erais gentios na carne, e chamados incircuncisos pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos ao concerto da promessa que foi lá em Abraão, porque em Eva nós temos o início, porque Deus diz para Eva, para eles, para aquele casal, que Cristo ia ser mordido no calcanhar, mas ele iria esmagar Satanás, e ele esmagou Satanás lá na cruz, e a promessa foi feita a Abraão, e chegou a ser cumprida lá em José e Maria, e Ele é a nossa esperança. Cristo em ti, Cristo em mim, Cristo em vós, a esperança da glória. Nós temos esperança, igreja. Não tem sentido guardarmos esse tesouro, não tem sentido viver uma vida de qualquer jeito. Temos que mostrar ao mundo a luz que somos, o sal que somos. Temos que iluminar, temos que salgar, temos que exercer nossas responsabilidades para que o Senhor Jesus seja glorificado em sua vida, hoje e sempre. Que as pessoas vejam Jesus em sua vida. Jesus foi misericordioso, seja misericordioso. Jesus foi manso, seja manso. Jesus amou, ame. Jesus foi o homem, porque em João você vai ver Jesus como o Filho do homem. Ele foi humano, ele se fez igual a ti, só que ele não teve o sêmen do homem, porque nós somos nascidos em pecado por causa desse relacionamento que foi quebrado em Adão e Eva. Então Cristo, quando foi gerado em Maria, não teve o toque do homem. Foi o que aconteceu, ele nasceu santo, puro, sem pecado, viveu sem pecado. Se Cristo não tivesse morrido na glória, estaria vivo até hoje, porque ele não morreria, ele teria vida eterna. Mas ele morreu
Sabe por quê? Para te salvar. Ele morreu para que você pudesse ser dele, pudesse estar com ele, viver para ele, para sempre. Para sempre. Família de Deus. Você ama a sua família? Quem não ama? Mas olha, Deus também tem uma família. E nesta família, Jesus Cristo disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Dizendo, se não fosse assim, meus discípulos, Cristo dizendo, eu não vos teria dito, vou preparar um lugar. Quando eu for, eu vou voltar e vou trazê-los todos a mim, para que estejam para sempre comigo. Você tem essa certeza? É você e Deus. Se você já tem essa certeza, glória a Deus. Porque eu digo uma coisa, 1980 marcou minha vida. Se você não lembra o ano que Deus marcou sua vida, quando te transformou, não tem problema. Basta você saber que Ele marcou tua vida. Só isso. O dia que você diz, Senhor, eu quero fazer parte da tua família, eu me entrego a ti. Eu quero ser teu também. Eu quero fazer parte da tua família. É isso que Deus espera de você. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, é esse convite que Ele te faz. É só isso. É só esse amor tão grande por ti e por mim. Somos todos iguais. E Jesus te ama. E a prova está na cruz. Ninguém ama tanto. Ninguém poderia amar tanto como Jesus amou. Deus, sabe por que Ele não te ama mais? Porque não tem como. Não tem como Ele te amar mais. Ele foi até o seu limite. Deus te amou. Que um Deus de amor podia te amar. Ele te deseja como um Deus de amor te deseja. Limite. Até o final. Sangue, cruz, tudo por você. E o que você vai fazer por Ele? Como você deseja então viver para esse Deus que te ama assim? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esta família, essa tua família maravilhosa, que em Cristo Jesus, o Senhor está a cada dia aumentando e crescendo. Glorifica, Senhor, tua igreja, para que seja uma igreja que honre o teu nome, uma igreja que fale de Jesus sempre, que ame como o Senhor nos amou, que honre o teu nome, que se envolva contigo, que te adore, que te busque, que procure, ó Deus, a cada dia levar essa mensagem de amor que foi iniciado pelo Senhor e depois por nós que confirmamos. Quebranta nossas vidas. Tem que ser quebrantado, Senhor. Temos que entender que diante do Senhor não há posição a não ser de humildade. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Diante do Senhor não há orgulho. Diante do Senhor há espaço para os misericordiosos, para os simples, para aqueles que são injuriados, perseguidos, mas não reagem por amor a Ti. Abre nossos corações, Senhor, para que possamos viver para a glória do Teu nome. Nós não estamos aqui, Senhor, simplesmente ouvindo uma mensagem. Não. Nós estamos aqui adorando o Senhor. Por isso, Senhor, que neste momento, por Tua palavra, eu quero dar uma oportunidade. Se você
quiser participar desta família hoje, se ainda não entregou sua vida a Jesus, mas deseja hoje, levante sua mão e diga: eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero, amém, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Ah, Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor quem faz a obra. Eu só sou vaso, como tantos aqui. Eu só sou um pescador, como tantos aqui. Aleluia, Senhor. Porque podemos falar contigo de forma tão humana, cara a cara, como se o Senhor estivesse aqui olhando para mim. O Senhor, diante de ti eu não posso fazer nada, porque ou eu sou sinceramente, ou não tem como esconder nada de ti, Senhor. Alguém mais entrega, olha, é uma oportunidade de ouro, é para a glória de Deus. Deixa Deus cuidar de ti, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus honrar o nome dele. Torne-se um vaso de honra. Oh Deus, no nome de Jesus nós te adoramos. Amém. Eu quero convidar vocês que entregaram a vida a Jesus, para a gente orar aqui por vocês, por favor. Todos que levantaram suas mãos, venham até aqui. Vamos ter um momento de oração, vamos glorificar o nosso Deus. Não tenham vergonha. Você não está fazendo uma decisão por uma igreja para vir para aqui, não. Você está fazendo uma decisão por Jesus. Eu não estou fazendo para que você se torne membro dessa igreja, não. Você está tomando uma decisão por Jesus. Você está tomando, entregando sua vida àquele que pode cuidar, através de sua palavra, aquele que transforma vidas, como este casal. Deus abençoe, amado. Foi a decisão mais preciosa. É isso. Venha. Que Deus nos abençoe. Vamos refletir. Você pode fazer mais, igreja. Não do seu jeito. Do seu jeito não. Você só pode fazer mais do jeito de Deus. Você entende? Você consegue entender? É Deus que transforma vidas, do jeito que transformou a minha. Somos iguais. É Deus que transformou tua vida. Como igreja, temos uma responsabilidade e não podemos fugir dela. Amém? E ao meu irmão Abraão, que venha, ore por este casal, certo? Conclua o culto, amado. Após a oração do nosso irmão, nós vamos estar ali na frente para abençoar os irmãos com um aperto de mão e vamos adorar o nosso Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar nesse momento, agradecer a Deus pela vida de Deus, pela vida da sua esposa. Estamos muito felizes que Deus está retornando à casa do Senhor, né? E vamos fazer uma grande festa. Na verdade, o céu hoje está uma grande festa, viu? Você retornou à casa do Senhor e nós iremos agora servir ao Senhor juntos. Deus abençoe. Vamos orar. Amantíssimo Deus, eterno Pai, nós não temos palavras, ó Deus, para agradecer o teu amor, o teu cuidado, ó Deus, que o Senhor tem sobre cada um de nós. Obrigado, ó Deus, porque a tua palavra nessa noite foi tão clara, tão evidente, ó Deus, tão penetrante, tem mexido com as nossas almas, com a nossa vida e tem alcançado pessoas, ó Deus, que precisam da palavra de salvação. Obrigado pelo teu servo, irmão João, que te colocou à tua disposição hoje, ó Deus, como um vaso para abençoar a vida desse casal que aqui está. Obrigado pela vida deles, ó Deus. Agora dá a nós a capacidade de cuidar, ó Deus, dessas duas vidas, amando, cuidando, ensinando a caminhar, ó Deus, no teu caminho, para que eles nunca venham a desviar e nem deixar a tua casa. Nos prepara, ó Deus, sempre para estarmos prontos para fazermos uma grande festa por esse momento, porque nós acreditamos que no céu há uma grande festa, ó Deus, porque o Senhor tem arrancado essa vida lá do mundo e tem trazido eles, ó Deus, para servir ao Senhor aqui conosco. Então fortalece, capacita eles em todas as suas dificuldades, ó Pai, no seu relacionamento, na sua família, ó Deus, vai com eles, ó Deus, nessa semana, para que ele possa sentir a tua presença sempre, ó Deus, e que o Senhor possa ser a única razão da sua existência.
Obrigado a Deus por cada irmão que aqui está reunido. Pois nós te oramos em nome santo de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Deus se acompanha lá em Jesus. Deus abençoe. Meus irmãos, nós estamos encerrando o culto dessa noite. Nós só queremos dizer que quando terminar, tem a cantina lá dos casais, da família, tá bom? Ajudem lá, porque nós vamos programar todas as atividades. É R$3 o salgado que vai ter lá com refrigerante. Os irmãos passem lá na cantina e façam essa ajuda à família que nós vamos trabalhar durante a semana. Então, muito obrigado a cada visitante que esteve conosco. Obrigado pela sua presença, aos irmãos, uma boa semana, abençoando a presença de Deus. Toda a dificuldade vocês coloquem o Papai do Céu à frente, né? De joelho perante Ele, para que Ele possa agir na vida de cada um. Vamos baixar nossa cabeça, nós vamos ficar em oração silenciosa, nós vamos ouvir o toque do prelúdio, cantar uma música e nós estaremos despedidos. Mas pode ficar quieto, vamos orar, vamos aquietar. Eu vou estar à porta com o irmão João, e nós queremos dar um abraço nos